Olá, seja bem-vindo ao A Verdade sobre a China. Hoje, a história começa num lugar que deveria estar fazendo barulho. Motores roncando, guindastes girando, caminhões entrando e saindo, contêineres viajando como peças de dominó pelo planeta. Só que em vez disso, a imagem que circulou foi quase um filme de suspense econômico. O porto de Yantian, em Shenzhen, cheio de caminhões parados, pilhas de contêineres vazios e um silêncio estranho daquele tipo que parece dizer: alguma coisa saiu do lugar. E olha que não estamos falando de um porto qualquer perdido no mapa. Yantian já foi símbolo da potência exportadora chinesa. 2 anos antes, estava entre os maiores do mundo em movimentação de contêineres. Era como se a China tivesse um supermercado gigante para o planeta inteiro e Yantian fosse uma das portas principais de saída. O mundo comprava, a China produzia, os navios levavam e todo mundo fingia que essa máquina nunca poderia engasgar. Só que máquina também cansa. E quando uma engrenagem gigante começa a fazer menos barulho, o silêncio vira notícia. Segundo rankings internacionais de transporte marítimo, a China dominava a lista dos maiores portos de contêineres do mundo. Xangai, Ningbo-Zhoushan, Shenzhen, Guangzhou, Qingdao, Tianjin, Hong Kong. Parecia até campeonato chinês de porto. Mas, de repente, o cenário mudou. Em lugares que antes viviam em ritmo de final de Copa, com caminhões disputando espaço e trabalhadores virando noite, começaram a aparecer pátios cheios de contêineres vazios. E container vazio, meus amigos, não é só uma caixa de metal descansando, é quase uma confissão. Ele diz que a mercadoria não saiu, que o pedido não veio, que a fábrica produziu menos, que o comprador lá fora talvez tenha escolhido outro país, outro fornecedor, outra rota. É o tipo de objeto que não fala, mas entrega o clima da economia melhor do que muito discurso oficial. Em Shanghai e Ningbo, relatos apontavam terminais bem mais vazios do que o normal, com motoristas e funcionários tendo menos trabalho. Um operador portuário chegou a dizer que os terminais estavam cheios de contêineres vazios, muitos acumulados até em Taikang, na província de Jiangsu. E o detalhe mais curioso, antes fazer hora extra era quase parte do pacote. Trabalhava-se 12 horas, descansava-se 12 e vida que segue. Agora, em muitos casos, o descanso ficou maior que a correria. Para o trabalhador, pode até parecer alívio por alguns dias. Para a economia, é como febre baixa. Não derruba de imediato, mas mostra que há infecção. O indicador usado no setor, o índice de disponibilidade de contêineres, ajuda a entender o tamanho do problema. Quando o número passa de 0, 5, significa que entram mais contêineres do que saem. Em outras palavras, o porto começa a virar estacionamento de caixa vazia. Em Xangai, esse índice chegou a 0, 64, bem diferente do período mais quente da pandemia, quando a China exportava feito uma cozinha industrial preparando marmita para o mundo inteiro. Durante a pandemia, enquanto muitos países estavam travados, a China conseguiu manter parte da produção rodando e viu as exportações crescerem. Era como se o mundo estivesse gripado e a fábrica chinesa dissesse: deixa comigo, eu entrego. Mas depois veio a conta. A política de zero Covid, com bloqueios longos, controles rígidos e incerteza permanente, fez muita empresa estrangeira repensar a dependência da China. Porque uma coisa é comprar barato, outra é descobrir que sua cadeia inteira pode parar porque uma cidade entrou em confinamento. E aí entra o ponto central. Não foi só uma queda momentânea de pedidos. O que aparece por trás dos contêineres vazios é uma mudança de humor global. Empresas começaram a olhar para Vietnã, Indonésia, Tailândia, Índia e outros países como alternativas. Não necessariamente porque todos sejam mais eficientes que a China, mas porque depender de um único gigante ficou perigoso. No mundo dos negócios, quando todo mundo coloca os ovos na mesma cesta, basta alguém tropeçar para virar omelete internacional. Uma empresária do comércio exterior em Shenzhen explicou que a cadeia industrial começou a se deslocar por causa das tensões entre China e Estados Unidos, dos lockdowns e das medidas de controle da pandemia. Pedidos estrangeiros foram cancelados, investimentos foram transferidos e muitas empresas tiveram que procurar outros jeitos de sobreviver. O problema é que quando o comércio exterior esfria, não é só o empresário que sente. O motorista sente, o carregador sente, o dono do armazém sente, a pequena oficina sente, o restaurante perto da fábrica sente. A economia real é uma fila de dominós. Quando o primeiro cai, o último nem sabe quem empurrou. Um blogueiro chinês contou a conversa com um amigo que trabalhava com empacotamento e transporte no porto de Xangai.
Segundo esse amigo, depois de 2019, o comércio exterior até prosperou, porque a demanda internacional estava forte e a China parecia mais controlada em relação à pandemia. Só que a partir de 2022, especialmente depois do Zero Covid em Xangai, o movimento começou a cair. Depois do Ano Novo Chinês de 2023, ficou pior. Armazéns vazios, trabalhadores sem muito o que fazer, negócios caindo para menos de 10% do que eram antes. É como abrir uma padaria às 6 da manhã e descobrir que ninguém mais come pão. A empresa desse amigo tinha frota própria, só que manter caminhões parados custa caro. Tem salário de motorista, manutenção, seguro, taxas, combustível, despesa que não tira férias. Resultado, em vez de usar os próprios veículos, ficou mais barato contratar transporte externo quando aparecia alguma entrega. Até vendedores de caminhões usados começaram a perder dinheiro. Quando a economia desacelera, até o ferro com rodas vira problema. E os dados oficiais do setor portuário também mostravam essa virada. Em novembro, nos 8 grandes portos centrais, o volume de contêineres carregados no comércio exterior caiu quase 10% em comparação com o ano anterior, enquanto o volume de contêineres vazios aumentou quase 24%. Ou seja, menos mercadoria saindo e mais caixa sobrando. É o tipo de matemática que não precisa de doutorado. Se a embalagem fica e o produto não vai, a exportação está tossindo. Nas regiões costeiras de Zhejiang e Jiangsu, muitas empresas dependem do comércio exterior para sobreviver. Quando os pedidos caem, a reação vem rápido. Demissões em empresas grandes, fechamento de empresas pequenas, redução de turnos e congelamento de contratações. Shenzhen, que por décadas foi a vitrine da China moderna, começou a perder parte daquele brilho de cidade que parecia ter tomado café forte com energético. Em vídeos de recrutamento apareciam cenas que diziam muito. Em uma fábrica na região de Guangdong, recrutadores separavam candidatos por idade, aceitando apenas pessoas nascidas depois de 1986. Em Dongguan, outro centro industrial importante, ouviu-se oferta de 9 yuans por hora, algo em torno de $1,30. Para quem olha de fora e imagina a China como fábrica infinita, cheia de oportunidades sem fim, esses detalhes mostram uma realidade menos glamurosa. A fábrica continua lá, mas o entusiasmo não é o mesmo. Em regiões como o delta do Yangtze, relatos indicavam que mais de 90% das empresas de processamento para exportação pararam de contratar depois do Festival das Lanternas. Mesmo quando havia vagas, centenas de pessoas disputavam poucas posições. Em Jiangsu e Changsha, muitas empresas deixaram até de contratar trabalhadores temporários pagos por dia. No sudoeste, em Chongqing e Yunnan, várias fábricas reduziram produção apenas para manter as portas abertas. Não é exatamente o tipo de manchete que combina com propaganda de prosperidade sem pausa. E aqui aparece outro personagem fundamental dessa história, o trabalhador migrante. São quase 296 milhões de pessoas que por décadas saíram do campo de cidades menores para trabalhar nas fábricas que transformaram a China na oficina do mundo. Eles talvez não tivessem a estabilidade de um funcionário de escritório, mas tinha uma lógica clara: trabalhar duro na cidade, economizar dinheiro e melhorar a vida da família. Não era fácil, mas parecia fazer sentido. Só que depois da pandemia, esse contrato psicológico rachou. Muitos trabalhadores passaram meses sem salário ou presos em sistemas de circuito fechado, vivendo e trabalhando dentro das fábricas, sem contato normal com o mundo exterior. Imagine sair da sua cidade natal para morar em um quarto apertado, dividir banheiro, trabalhar 12 horas por dia, economizar cada centavo e de repente ficar bloqueado, sem renda garantida, sem saber quando a vida volta ao normal. A pergunta muda. Antes era: quanto consigo juntar? Depois vira: isso ainda vale a pena? Recrutadores em Guangzhou disseram que muitos migrantes não queriam voltar depois do Ano Novo Chinês. E isso não é preguiça, como alguns gostariam de simplificar. É cálculo de sobrevivência. Se o salário é baixo, o custo urbano é alto, a moradia é ruim e o risco de ficar preso sem pagamento existe, voltar para a fábrica deixa de ser sonho e vira aposta ruim. O trabalhador chinês não deixou de trabalhar. Ele começou a fazer conta. E quando milhões de pessoas fazem conta ao mesmo tempo, a macroeconomia escuta. Esse fenômeno também se soma a problemas mais antigos. A população chinesa está envelhecendo, a força de trabalho encolhe e os jovens não estão tão dispostos a passar a vida em empregos repetitivos, mal pagos e fisicamente pesados.
A China ficou rica porque muita gente aceitou sacrifícios enormes por uma promessa de futuro. Mas quando a promessa começa a ficar menos convincente, o sacrifício perde charme. E convenhamos, sacrifício nunca teve muito charme, no máximo tinha justificativa. Enquanto isso, a confiança do consumidor continuava baixa. As vendas de carros caíam, o setor imobiliário permanecia longe de uma recuperação sólida e até os setores que reagiram depois da reabertura, como restaurantes e turismo, ainda estavam abaixo do nível anterior à pandemia. A economia chinesa, que por anos parecia sempre capaz de acelerar de novo, agora dava sinais de recuperação desigual, como o carro velho subindo ladeira. Faz barulho, anda um pouco, mas ninguém sabe se chega lá em cima. E então chegamos ao ponto mais sensível, o capital estrangeiro, porque uma coisa é o porto ficar vazio por alguns meses. Outra é a empresa estrangeira olhar para a China e dizer: talvez seja a hora de arrumar as malas. A Câmara de Comércio da União Europeia na China pediu que o governo chinês recuperasse a confiança das empresas estrangeiras e melhorasse relações internacionais. Segundo pesquisas citadas, muitas empresas europeias sofreram perdas de receita por causa de interrupções na cadeia de suprimentos. E apenas uma pequena parcela ainda via Xangai como lugar ideal para a sede regional. Centenas de empresas europeias já haviam transferido sedes para Singapura. Estimativas apontavam queda na presença de alemães, franceses e italianos em Xangai depois dos bloqueios. Escolas internacionais também registraram alta rotatividade de professores estrangeiros. Isso pode parecer detalhe social, mas não é. Quando executivos, professores, técnicos e famílias estrangeiras vão embora, a cidade perde mais do que moradores. Perde confiança, rede de negócios, reputação e parte daquele ar cosmopolita que fazia Xangai parecer uma ponte entre China e mundo. E o peso das empresas estrangeiras em Xangai é enorme. Elas respondem por uma parcela importante do crescimento econômico, dos impostos, dos empregos, das vendas e da produção industrial da cidade. Portanto, quando o investidor estrangeiro fica desconfiado, não é apenas uma questão de orgulho nacional, é caixa, emprego e atividade econômica. No fim do mês, patriotismo não paga folha salarial. Alguns movimentos já saíram do campo da especulação. A onsemi, fabricante global de chips automotivos, decidiu fechar seu centro de distribuição global em Xangai e transferi-lo para Singapura. A Apple moveu parte da produção do iPhone 14 para a Índia e também direcionou produção do Apple Watch para o Vietnã. Toshiba e Samsung já haviam fechado fábricas na China e transferido linhas para o Vietnã. A Kyocera, importante fabricante japonesa de componentes eletrônicos, também passou a deslocar produção para outros lugares e aumentar capacidade doméstica. O presidente da Kyocera foi direto ao ponto. No contexto da guerra tecnológica entre Estados Unidos e China, o modelo de produzir na China para exportar ao mundo deixou de ser viável. A frase pesa porque não vem de comentarista irritado na internet. Vem de uma empresa que participa de uma cadeia global complexa, inclusive no setor de componentes cerâmicos para chips. Quando um fornecedor desse porte diz que a China já não é tão adequada como fábrica do mundo, não é fofoca econômica. É sinal de mudança estrutural. Com as restrições americanas sobre tecnologia avançada e chips, empresas que produzem na China podem ficar limitadas a vender apenas dentro do mercado chinês. Isso muda toda a lógica. Se uma fábrica não pode produzir na China e exportar livremente para clientes globais, o incentivo para ficar diminui. Por isso, parte da produção de copiadoras da Kyocera para o mercado americano foi transferida para Vietnã e Tailândia. A mensagem é simples. O mundo não está necessariamente abandonando a China de uma vez, mas está aprendendo a viver sem depender tanto dela. E é aí que a imagem dos contêineres vazios ganha força simbólica. Eles não são apenas caixas paradas em um porto. São pequenos monumentos de metal a uma era que pode estar mudando. Durante décadas, a China ofereceu ao mundo uma combinação poderosa: mão de obra abundante, infraestrutura gigantesca, logística eficiente, escala industrial e vontade política de crescer a qualquer custo. O mundo aceitou. Comprou barato, terceirizou produção, fechou fábricas locais, transferiu tecnologia e colocou a etiqueta Made in China em quase tudo. Mas toda vantagem tem prazo de validade quando o ambiente muda. A mão de obra já não é tão jovem, o custo já não é tão baixo, a política interna ficou mais imprevisível, a relação com o Ocidente ficou mais tensa. E países vizinhos começaram a aprender o jogo. Vietnã, Indonésia, Índia e Tailândia não precisam substituir a China inteira para causar impacto. Basta tirar pedaços estratégicos da cadeia.
E quando muitos pedaços saem, o gigante continua gigante, mas já não parece invencível. A grande ironia é que a China construiu sua força prometendo estabilidade para o mundo. Produza aqui, compre aqui, exporte daqui, confie na máquina. Só que os últimos anos mostraram que a própria máquina pode parar por decisão política, por pandemia, por sanção, por tensão diplomática ou por falta de confiança. E no comércio internacional, confiança é como oxigênio. Ninguém nota quando está sobrando, mas todo mundo entra em pânico quando começa a faltar. No fim, essa história não é sobre um porto vazio, nem sobre uma empresa que foi para o Vietnã, nem sobre um trabalhador que não quis voltar para Guangzhou. É sobre a soma de pequenas desistências. Um pedido cancelado aqui, uma linha transferida ali. Um jovem que escolhe não entrar na fábrica. Um executivo que muda a sede para Singapura. Um investidor que decide esperar. Um container que fica parado. Sozinho, cada detalhe parece administrável. Juntos formam um retrato difícil de ignorar. A China não desapareceu, não deixou de ser potência e ainda continua sendo uma das maiores forças industriais do planeta. Mas a era em que o mundo parecia não ter alternativa está acabando. E talvez essa seja a parte mais importante. A fábrica do mundo não precisa fechar para perder poder. Basta o mundo começar a abrir outras fábricas em outros lugares. Os contêineres vazios nos portos chineses contam uma história silenciosa. Eles dizem que a exportação já não corre como antes, que o capital estrangeiro está mais cauteloso, que os trabalhadores estão repensando suas vidas e que as empresas globais estão redesenhando o mapa da produção. Não é um colapso cinematográfico, com explosão e música dramática. É mais discreto. É o tipo de mudança que acontece enquanto os guindastes ficam parados e o vento passa entre caixas de metal sem destino. E talvez seja justamente por isso que ela assuste, porque quando uma economia grita, todo mundo reage. Mas quando ela começa a ficar silenciosa, a pergunta é outra: será que o mundo ainda está ouvindo?